Boa tarde, o prazer é meu. Tem sim. O que acontece é que para a gente evitar a formação de cálculo renal, a gente precisa produzir bastante urina. A urina dilui os cristais que formam os cálculos. Então, quanto mais líquido a gente elimina pela urina, menor a chance de a gente formar cálculo. O que acontece no verão é que, mesmo ingerindo a mesma quantidade de água que a gente ingere durante o ano todo, a gente transpira mais e sua, então perde mais líquido por outras fontes e acaba diminuindo a produção de urina. É bem perceptível que a urina fica mais concentrada, com a coloração até mais forte nessa época. Isso aumenta a probabilidade de formação de cálculo. Vamos falar um pouco sobre este problema que afeta muita gente no Brasil, a pedra no rim ou o cálculo renal, como queiram. Por que surge a pedra no rim, doutor? A nossa urina, um jeito bom da gente pensar na nossa urina, a urina é como uma água com sal, uma solução de água com sal. São vários sais, mas a grosso modo é água com sal. E a quantidade de sal que a gente excreta pela urina é mais ou menos constante, não varia muito, a não ser em alguns casos que é incomum de algumas doenças metabólicas. Mas na maioria das vezes o que varia é a quantidade de líquido que esse sal está diluído. Quando a gente tem pouco líquido, esse sal tem mais dificuldade de estar dissolvido. É como se a gente botasse uma colher de sal num copo grande de água e esse sal se dilui. Se a gente botar numa xícara de café a mesma quantidade de sal, vai acumular sal no fundo do copo. E é esse sal que se precipita que é a fonte para a formação dos cálculos. Diante de tudo isso aí que o senhor acaba de nos ensinar, de nos explicar, nós temos que consumir menos sal ou, para quem tem esse problema, mais líquido, mais água? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. A melhor forma de prevenção para o cálculo renal é a gente tomar alguns cuidados com alguns hábitos. O principal, sem dúvida, é aumentar a quantidade de líquido que a gente ingere. Mais água, mais líquido. Exatamente, mais água, suco, refrigerante é que não é muito bom. Nunca é bom, né? Essa é a principal forma de prevenção. Mas existem outros cuidados que a gente tem que tomar. Diminuir a quantidade de sódio, quantidade de sal de cozinha é importante, porque o sal, quando a gente come mais sal de cozinha, a gente aumenta a excreção de oxalato de cálcio. O oxalato de cálcio é responsável pela formação de 80% dos casos de cálculo. Então a gente maneirar no sal também é importante. Tem alguns outros cuidados. Diminuir a ingestão de proteína animal, de carne vermelha, principalmente carne gorda, dá preferência para carnes mais magras quando for ingerir. Não, ao contrário do que muita gente pensa, devido ao fato dos cálculos serem, na maioria das vezes, formados de cálcio, a maioria das pessoas pensa que tem que evitar o cálcio. Para de tomar até leite porque tem problema de cálculo renal. Isso não é verdade. Na verdade, é o contrário. Não se deve restringir a ingesta de cálcio para prevenir a formação de cálculo. Aí é um problema de informação, a falta de informação, né, doutor? Exatamente. Que às vezes atrapalha, inclusive, né? É verdade, porque dietas pobres em cálcio é um paradoxo, mas eles aumentam a chance de formação de cálculo. O sal quer dizer que o sal em excesso ele é inimigo de qualquer pessoa, seja para evitar qualquer tipo de doença, a hipertensão, a quem tem problema renal, enfim, tudo. O sal é um problema. A gente observar que os cuidados para evitar a formação de cálculos são cuidados que são comuns para evitar inúmeros problemas. É verdade. Uma coisa está relacionada à outra, né? Exatamente. Tomar bastante líquido, comer pouco sal, maneirar em carne vermelha, principalmente carne com muita gordura, são todos cuidados que a gente deve tomar para prevenir inúmeras doenças. Doutor, quem tem mais problema renal, quem tem mais a pedra no rim, é o homem ou é a mulher? É o homem. O homem? Em mais ou menos uma proporção de 3:1. A alimentação, por causa disso, não? Está um pouco relacionado, mas não se sabe exatamente o porquê disso. Tem a constituição física, a massa muscular, a necessidade aumentada de líquido por causa disso, mas só sabe que estatisticamente, a cada 3 homens que tem cálculo, uma mulher. Uma mulher, 3:1. 3:1. E a faixa etária, doutor? O que nenhuma pessoa, seja homem, mulher, de qualquer idade, desde crianças até idosos, nenhuma pessoa está livre do risco de formar cálculo. O cálculo renal, ele ocorre em todas as faixas etárias, em todas os grupos raciais, em todas as idades. O que mais a ocorrência é mais comum
em adultos entre 25 e 55 anos. Entre 25 e 55? Isso. 25 e 55. Doutor, só com a cirurgia resolve o problema ou nem a cirurgia? Faz a cirurgia, tira a pedra, extrai ou não precisa fazer a cirurgia para extrair a pedra e o problema ele continua, o cuidado tem que ser redobrado, como é que é? A primeira coisa é o seguinte, a melhor forma é prevenir, é tomar esses cuidados para não deixar o cálculo formar. Uma vez que você teve o cálculo, aí vai depender caso a caso, deve ser avaliado individualmente pelo médico, pelo especialista, para você saber qual o melhor tratamento. Pode ir desde o tratamento clínico, com medicamentos, só orientações dietéticas, até tratamentos cirúrgicos. Né? Hoje a gente tem inúmeros procedimentos, a tecnologia avançou muito nesse sentido, então é incomum precisar fazer uma cirurgia grande, com grandes cortes, por causa de cálculo renal. Dificilmente. A gente tem procedimentos menos invasivos. Mas isso vai variar, vai depender do tamanho do cálculo, da localização do cálculo, para definir qual o melhor tratamento. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Pessoas que já tiveram cálculo, aí a questão do cuidado depois, certo. Tem uma chance aumentada de voltar a ter cálculo. Isso. Quem teve uma vez pode ter uma segunda vez e pode continuar tendo. Exatamente, aí tem uma chance um pouco aumentada. Em 5 anos, 35% das pessoas que tiveram um quadro de cólica renal vai voltar a ter cólica renal. Aliás, dizem que é a pior dor que tem, né? Uma das piores dores que existem no corpo humano. O que sofre, quem tem cálculo renal, é um negócio impressionante. Que reclamam, e não tem, só tirando mesmo, né, doutor? Não tem outro jeito. Só quem já teve que sabe o que é. O senhor já teve, não? Só de curiosidade. Eu já. Então eu sei bem o que eu trato. É verdade. Doutor, então, nesse verãozão aí, muito calor, precisando de água, tem que ingerir água, senão o problema se agrava, é isso, né? Exatamente. Cuidado básico para vários problemas, mas se precisar de um estímulo a mais para tomar água, você pode evitar uma crise de cólica renal. Aliás, só para a gente concluir, tem gente que tem a pedra no rim, e nem sabe que tem, e ela está crescendo e de repente torna-se um problema. Há um exame para prevenir? Porque tem gente que... Qual é o sintoma, por exemplo, a não ser a dor, doutor? A maior parte dos cálculos renais são assintomáticos. Eles se formam pequenos lá no rim e não provocam dor, não provocam sintoma nenhum. Não vai incomodando? Não vai incomodando, ele vai sentir dor quando esse cálculo se desprender e tentar sair do sistema urinário, ou provocar alguma infecção ou algum sangramento urinário. Mas a maioria das vezes ele é assintomático. Então é descoberto por exames feitos de rotina, de check-up. Geralmente o primeiro exame que é lançado mão para investigação de cálculo renal é a ultrassonografia. Ultrassonografia. Isso. Mas existem vários exames e da mesma forma, cada caso é um caso, então você pode ter indicação de exames até mais avançados e mais complexos para um diagnóstico correto. Muito bem, tivemos uma aula então aqui sobre o cálculo renal ou a famosa pedra no rim. Doutor Rui Mário Machado Coelho, obrigado por nos atender, doutor, aqui na Rádio Banda B. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, foi um prazer. Espero ter colaborado com algumas dúvidas aí, tirar algumas dúvidas. Muitas, obrigado, hein? Boa tarde.